Seja toda a gente bem-vinda a mais uma edição do Ask Me Anything de Fumaça. O Ask Me Anything de Fumaça não é uma entrevista, não é um debate moderado por um jornalista, mas sim um fórum onde pessoas que fazem parte da comunidade podem fazer perguntas a alguém que tem experiência numa dada área. Hoje o tema é assédio laboral. Na verdade, acho que se leram a newsletter que a Margarida escreveu a apresentar o Ask Me Anything de hoje, vão ter percebido também que a ideia de fazer este Ask Me Anything sobre este tema veio principalmente pelo trabalho e pela investigação que tivemos a fazer para o lançamento do Desassossego, da última série que lançámos sobre saúde e doença mental, mas também tem a ver com outras investigações que andámos a fazer nos últimos tempos. Um, uh, e mas é obviamente muito maior do que a assédio laboral na área da saúde. A assédio laboral existe em todo lado, infelizmente, e achámos que era interessante vir trazer este tema. Um, Podem, obviamente, não só pôr a mão no ar se quiserem fazer perguntas aqui, se vierem ao Zoom, aqui em baixo há uma parte onde diz reactions, acredito que em português deve dizer qualquer coisa como reações, onde podem pôr a mão no ar e o meu papel vai ser só, basicamente, dar-vos a palavra para poderem fazer perguntas. Também podem escrever no chat, se por acaso o vosso microfone não estiver a funcionar, e eu leio a pergunta ou o comentário que vocês têm. Como vos disse, está a ser gravado para depois poder ser publicado no canal Extras do Fumaça, para toda a gente poder ouvir. Este espaço é um espaço para que a comunidade possa fazer perguntas e, portanto, na verdade, o meu papel vai ser moderar isso, garantir que vocês podem fazer perguntas, apresentar a Sónia, fazer a primeira pergunta e depois deixar-vos falar, na verdade. Um, o Ask Me Anything costuma, dependendo um bocado de como a conversa corre, quantas perguntas há, costuma demorar entre meia hora e às vezes um bocadinho mais de meia hora, um bocadinho mais de uma hora. Vamos ver como é que corre hoje. Mas eu vou passar a apresentar a Sónia. A Sónia é advogada há mais de 20 anos, doutorada em Direito pela Universidade de Coimbra, na especialidade de Ciências Jurídico-Empresariais, é ainda professora e investigadora na Universidade Portucalense, no Porto, onde dá aulas de Direito do Trabalho, entre outras áreas. Bem-vinda, Sónia. Muito obrigada. É, Não desde sei logo, um se. enorme gosto de estar aqui. Muito obrigada e refiro que, de facto, espero que esta nossa conversa seja pertinente, na medida em que o vosso trabalho, nomeadamente na área de direito, do direito dos trabalhadores, da proteção de direitos humanos, tem efetivamente sido bastante importante, nomeadamente a sequência que tiveram dos precários, e o próprio desassossego, que acaba depois também por estar relacionado aqui com o desassossego emergente do assédio, do assédio no Uhum, trabalho. Portanto, muitíssimo obrigada. obrigado. Não sei se é do Porto, está a falar. Será? Estou a falar do Porto, Ah, estou, muito onde bem. resido. Eu estou a falar de Azambuja, que é também onde eu moro. Então eu vou começar com a primeira pergunta e depois, quem tiver perguntas a seguir pode levantar o braço. Um, e queria dar exatamente este caso, de onde talvez começou a surgir esta ideia de que gostávamos de falar mais sobre assédio laboral, e que tem a ver com uma pessoa que trabalhou, ou trabalha, um, um, é profissional de saúde, uh, trabalha principalmente com saúde e doença mental, e que foi uma das pessoas, uma das fontes que falou connosco durante a investigação do Desassossego e que sempre falou connosco um, em ON e que, portanto, com o seu nome, dando, descrevendo o local de trabalho e o cargo que ocupava, etc., para vir um, falar sobre violações, o que acreditava ser violações de direitos humanos que aconteciam no seu próprio local de trabalho contra um, pessoas que estavam internadas ou que iriam ser internadas por problemas de saúde mental e que estávamos nós já a encaminhar-nos para a publicação desta série. Esta pessoa é apanhada no seu serviço de surpresa por alguém que está acima de si na hierarquia, dizendo: Nós sabemos que alguém aqui deste serviço falou com os jornalistas, quem é que é essa pessoa? Precisamos de encontrar essa pessoa vai, houve uma ameaça de que iria haver um processo disciplinar ou algo parecido. E essa pessoa, obviamente, bastante hum,
sentiu-se ameaçada e falou connosco, enquanto jornalistas, disse: Bem, eu falei convosco em ON até agora, eu achei que era assim que iria acontecer, mas na verdade eu gostava de voltar atrás e de dizer-vos que eu não posso ser identificada, preciso que a minha voz seja alterada e preciso também que seja retirado, obviamente, o meu nome, o local de trabalho, etc. Qualquer coisa que me identifique precisa de ser retirada. E e nós, depois de termos uma conversa sobre isto, acedemos a esse pedido e então, quando se ouve o desassossego, isto acontece num dos últimos episódios, percebe-se então que essa pessoa a sua voz está alterada, não há o nome, etc. E eu queria usar este exemplo para perguntar, profissionais de saúde, um, que estão a trabalhar em hospitais ou centros de saúde ou, públicos, não têm liberdade de expressão, não podem falar sobre o que acontece nos seus locais de trabalho. Ora, muito bem, essa então é uma primeira questão que coloca. Tem, obviamente, a liberdade de expressão. Aliás, não só é um direito, como sabemos, está felizmente contemplado na Constituição, como o próprio Código de Trabalho tem um capítulo e que acaba de ter, obviamente, também uma ligação à questão do assédio no trabalho, que é efetivamente dedicado aos direitos de personalidade. E os direitos de personalidade incluem, para além daquilo que toca mais ao assédio, que é a integridade física e moral, também ela titulada na nossa Constituição, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Portanto, isso está expressamente consagrado no Código de Trabalho. Naturalmente, como em todos os direitos temos, nomeadamente até nós, fora do contexto laboral, entre nós na sociedade, os direitos acabam por ter limites, eles não são absolutos. Portanto, no fundo, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião que está consagrada no Código, quer para o empregador, quer para o trabalhador, acaba obviamente por ter limites. Ou seja, não podemos inserir na liberdade de expressão, por exemplo, a referência a informações falsas, sem fundamento, injuriosas. Agora, ressalvadas estas situações, naturalmente, que o trabalhador, como qualquer cidadão, mantém o seu direito de liberdade, a sua liberdade de expressão. Naturalmente que há a limitação emergente da relação laboral. Não deixa de haver em toda a nossa, em todos os nossos direitos, quer queiramos, quer não, ao celebrar um contrato de trabalho, acaba por haver uma autolimitação dos nossos direitos de personalidade. Há, de facto, comportamentos, nomeadamente assumidos em, por exemplo, as redes sociais, questão da liberdade de expressão, em que atribuir certo tipo e fazer certo tipo de afirmações, pois poderiam estar a coberto da liberdade de expressão, naquela relação, pois poder-se-á considerar se ultrapassou o limite. Portanto, não é um direito absoluto. Faça aquilo que me está a dizer. Pois aí o que nós parece que estamos aqui a assistir e que vem efetivamente em sentido totalmente contrário àquilo que a própria União Europeia refere, nomeadamente há uma diretiva a 2019, a 1937, que é sobre o whistleblower, portanto, a pessoa poder participar, a pessoa poder denunciar, a pessoa poder dar a conhecer aquilo que está errado, e temos inclusivamente a nossa lei, a 93/21, veio regulamentar isso, criar estes canais de denúncia, onde até anonimamente as empresas tenham de tratar aquilo que os colaboradores, que eles com ela lidam, e nomeadamente na nossa perspectiva estamos a falar aqui na questão laboral, queiram efetivamente denunciar, seja de uma forma anónima, seja de uma forma assumida, sem qualquer problema em assumirem as afirmações. Aquilo que está a referir é efetivamente a instituição a querer cerrar fileiras de forma a que certo tipo de comportamentos, obviamente, não tenham uma divulgação no exterior, utilizando aquilo que se usa muito, que é o receio da represália. E isso O constitui trabalhador assédio laboral? eventualmente possa sofrer. Tudo depende da forma como há esse comportamento. Porquê? Porque no assédio, e o assédio, faço esta nota, no trabalho
pode efetivamente ser o assédio sexual, ou seja, que é mais fácil para as pessoas perceberem na medida em que até goza da proteção no próprio Código Penal, a questão da importunação sexual no artigo 170 do Código Penal e até o crime de perseguição, 154 lá, tem esta vertente, portanto, estamos a falar de um comportamento sexual indesejado, e temos o assédio moral, que é efetivamente aquele comportamento, naturalmente também indesejado, que tem como propósito, pois, constranger a pessoa, humilhar a pessoa. Mas para falarmos de um quadro de assédio, isto para responder à pergunta, nós temos que ter, para além do tal, da prática de certo tipo de comportamento, tal comportamento indesejado, tal comportamento hostil, intimidatório, tem que existir efetivamente uma característica que é a duração do comportamento, ou seja, não estamos a falar de um comportamento isolado. Pode existir um comportamento isolado que seja particularmente gravoso, que o trabalhador possa resolver o contrato com justa causa, e é um comportamento só, mas nós não podemos dizer, não, isto é sério. Não, foi um comportamento isolado. Agora, foi tão grave, efetivamente, houve ali uma violação tão grave com qualquer direito do trabalhador, uma garantia do trabalhador, que ele, sim senhora, resolveu o contrato de trabalho com justa causa para exercer os seus direitos daí decorrentes. O assédio exibe este caráter iterativo, ou seja, são comportamentos concatenados. Tem que existir efetivamente uma repetição para nós de facto já identificarmos que estamos numa situação de assédio. É que normalmente também estão associadas consequências, que é um pouco aquilo que também acontece e que pode ser encontrado nos vossos, nessa pesquisa que estão a fazer do desassossego. Não tanto na própria organização, quem participa ou que sente ou não, mas falando com profissionais de saúde, estando em causa a saúde mental, aferirem, de facto, há um conjunto de pessoas que neste momento têm problema de saúde mental e que são consequência do assédio. Porque uma das grandes consequências do assédio, em termos físicos, é efetivamente o quadro depressivo. Portanto, tem impacto na saúde mental. Mas lá está, este comportamento que me referiu da ameaça, do procedimento disciplinar, num caso isolado, pode efetivamente ser ilícito, na medida em que é o uso abusivo do exercício do poder disciplinar, e qualquer sanção que eventualmente venha a ser aplicada na sequência desse exercício de poder disciplinar, depois poder ser impugnada em tribunal. Se for na sequência do exercício de um direito, ser considerada abusiva, com as consequências previstas naturalmente no Código de Trabalho. Portanto, isso é um enquadramento desse comportamento, ou então, se se verificar uma repetição, uma iteração, ou seja, imagina um trabalhador que demandou a sua entidade patronal por causa de diferenças salariais, tão simples, tão simples quanto isso. Eu achava que, de acordo com a lei ou com o instrumento de regulamentação coletiva, a sua retribuição deveriam ser 900 euros, pagavam-lhe 800 e ele levou para tribunal. E que essa pessoa, a partir desse momento, efetivamente começa a ser objeto de ameaça de procedimento disciplinar, do procedimento disciplinar, alteração das funções. Ou seja, associamos ali um esvaziamento das funções, que é uma das formas que nós temos muito comuns no assédio, do assédio moral, é a pessoa ser esvaziada das suas funções. Aliás, temos os dois tópicos. Tanto pode ser o esvaziamento de funções, a pessoa que está durante o dia todo sentada na sua secretária e que não tem trabalho, ninguém telefona, não cumprimentam, fica isolado. Muitas vezes é fisicamente isolado, fica na arrecadação, no armazém, no sítio onde ninguém vê, e temos a situação oposta, que é o burnout. Ou seja, a pessoa é de tal forma sobrecarregada de funções, fica efetivamente numa situação de burnout. Mas lá está, são tudo estes vários, existindo estes vários cenários, nós depois olhamos e vemos, atenção, isto não é um comportamento isolado. Aconteceu isto, normalmente é um evento, ou um desejo do empregador, por qualquer razão, pessoal, profissional, redução de quadros, de levar aquela pessoa a pôr termo ao contrato. Normalmente o objeto é esse. Aliás, a própria expressão mobbing é muito interessante,
que é a expressão inglesa que nós utilizamos, ela é muito expressiva, porque ela, se nós considerarmos a sua genes, acaba por ser o comportamento animal eh, do ataque da matilha, relativamente a um dos elementos que é expulsado. Portanto, tem esta dureza. E aí vem na sequência daquilo que eu estava a dizer. Ou seja, se repararmos, qualquer evento pode ter várias razões, pode ser um problema pessoal, como eu já disse, pode ter sido o facto da pessoa ter tido uma alteração na sua vida, olha, acontece muitas vezes a questão da parentalidade, e suscitar da parte, e aqui vou dizer do empregador ou do superior hierárquico, não quer dizer, atenção, que a situação de assédio não ocorra, mesmo de trabalhadores de hierarquia inferior relativamente a superiores, ou de colegas que estejam exatamente na mesma hierarquia, mas realmente o mais comum é o facto superior hierárquico, ainda são das poucas estatísticas que temos, acabam por confirmar, e os casos dos tribunais acabam por confirmar esta ideia. Muitas vezes esse superior hierárquico é o empregador, nós temos pequenas e médias empresas, portanto é a pessoa com quem aquele trabalhador todos os dias lida, que é ao mesmo tempo o gerente da empresa, também é efetivamente comum, e há um desses eventos e nós a partir daí verificamos o desejo que aquela pessoa saia porque querem que entre outra para o lugar, é o outro motivo que muitas vezes suscita, de facto, o assédio e, claro, a incompatibilidade que muitas vezes surge entre as pessoas. Verifica-se um evento, muitas vezes passa despercebido e, de facto, começamos a perceber de um comportamento indesejado, depois há outro comportamento, e depois é efetivamente um processo, quer queiramos, quer não, que acaba por ser progressivo e gradual. E aí sim nós dizemos, estamos perante uma situação de assédio. Obrigado, Sónia. Quem tem a próxima pergunta? Eu posso fazer, Ricardo. Pode ser, Nuno. Nuno Costa, boa noite, obrigado Sónia, obrigado ao Fumaça. Eu se calhar começava por fazer uma pergunta de enquadramento, que é de enquadramento jurídico relativamente a este tema. A Sónia já falou da questão das denúncias, não é? Se existir uma entidade ou quer que seja, é um bocadinho essa a minha pergunta, é perceber o que é e se é obrigatório as empresas terem para fazer essas denúncias sobre as coisas que estão a passar e que não são do agrado do colaborador ou do agrado do fornecedor, não sei se também se aplica a todos os stakeholders da empresa relativamente a esses canais de denúncia, e também a questão dos códigos. Ou seja, eu tenho ideia, não sei se é uma ideia correta ou não, que a dada altura terá sido também determinado que as empresas teriam que ter um código que, no fundo, explicite quais são as regras relativamente a evitar o tipo de assédio sexual ou moral. E eu também não sei até que ponto é que isso também engloba a necessidade de ter um código de ética, comportamento ético para com fornecedores, colaboradores, etc. E, no fundo, a minha pergunta visava um bocadinho isto, é perceber qual é que é o enquadramento jurídico que as empresas têm que garantir, até para que todas as pessoas estejam sincronizadas relativamente àquilo que são os seus direitos e a forma de fazerem essas denúncias. Não sei se fui claro. Foi completamente claro e as questões que colocou, eu até iria, se calhar, proceder à divisão, de forma a seguir até a forma como o Nuno colocou a sua questão. Falou, temos num ponto a tal questão referente ao canal, aos canais de denúncias, e aí, efetivamente, estamos a falar da nossa lei a 93 de 2021. É uma lei ainda muito nova, não deixa de ser bastante recente, mas de facto ela não tem um âmbito, como é que eu ia dizer, ilimitado. Ela é uma obrigação, estes canais de denúncia interna são efetivamente uma obrigação que cai sobre o Estado, sobre pessoas coletivas de direito público, sobre pessoas coletivas que empreguem 50 ou mais
trabalhadores. Portanto, é uma das primeiras limitações. Se por acaso estivermos no âmbito da atividade financeira, aí até é independentemente do número, porque este diploma referente à proteção do whistleblower, aliás, que vem na sequência da Diretiva 2019-1937, ela tem um objetivo, é a proteção dos denunciantes de infrações, com um objetivo muito claro. Há aqui uma vontade de combater a corrupção. Portanto, aí o setor financeiro terem de ser criadas obrigatoriamente, independentemente dos limites, estão realmente sujeitos aos canais de denúncia. Já quanto às outras áreas, aí estamos a falar daquilo que são empresas grandes, ou melhor, eu digo grandes, com mais de 50 trabalhadores, que para nós são grandes, no sentido que nós temos um tecido empresarial que efetivamente tem a TME, portanto, e a microempresa, nós vivemos muito com a microempresa e com a pequena empresa. Portanto, essas ficam à margem, de facto, destes canais de denúncia. Portanto, este é o primeiro esclarecimento. O segundo é outro tópico, que é, efetivamente, o nosso legislador tem, e tem tentado, não posso deixar de o referir, tem existido um esforço muito grande para tentar proteger os trabalhadores, nomeadamente no âmbito do assédio. Temos tido alterações, nomeadamente tivemos uma em 17, a Lei 73/17, que o tentou fazer, e tem criado alguns instrumentos que, na ótica do legislador, poderão efetivamente colmatar e reduzir o assédio. Um deles é o Código de Conduta. É exatamente essa figura do Código de Conduta, que é um dever dos empregadores que empregam 7 ou mais trabalhadores, portanto, aqui já apanhamos a nossa microempresa, já está aqui incluída, de procederem à elaboração de um código de conduta. Ou seja, temos que verter para um documento que deve estar ao acesso de todos os trabalhadores, aquilo que são os princípios gerais em matéria de assédio. Ou seja, o que é o assédio, nomeadamente fazer as pessoas cientes que, existindo uma situação de assédio, há uma obrigação por parte do empregador de proceder a uma averiguação para verificar se há ou não realmente a prática de assédio. Claro que aqui, com a nossa pequena e média empresa, com a nossa micro e pequena empresa, muitas vezes o tal empregador que tem a obrigação de fazer a averiguação é o assediante, portanto aqui caímos um bocadinho de terra, mas nas grandes empresas, obviamente, poderá não ser, e, portanto, recebe a participação, e o trabalhador deve estar informado disso no tal código de conduta, é uma informação que lhe deve ser dada. Claro que devemos começar não só por dizer o que é o assédio, mas que é proibido, e que é um dever do empregador respeitar o trabalhador e abster-se de praticar quaisquer tipos de atos de assédio, portanto, a fazer constar essa informação, e depois lá está, dentro das tais alterações, nomeadamente fazer ciente a pessoa que é uma contornação, portanto, depois de convocada a ACT, se aferir que há uma prática de assédio, há uma contornação, é aplicável uma contornação e é muito grave, inclusivamente nem é possível, neste caso, dispensar a sanção acessória de publicidade, ou seja, se forem um dia ao site da ACT, vão verificar que há um capítulo, uma página que é dedicada à publicidade de sanções, e no assédio é impossível dispensar essa publicidade. Portanto, aparece aquela empresa, a XPTO, teve uma contornação por motivo de assédio. E, portanto, isto tudo são faculdades que estão reconhecidas na lei, nomeadamente uma muito importante, que vem na sequência da sequência dos tais informações que nós devemos colocar no Código de Conduta, o direito à indenização por todos os danos eventualmente verificados, e há, como é que eu hei de explicar, uma espécie de imunidade em termos disciplinares do trabalhador ou da testemunha que efetivamente tenha procedido à denúncia de uma situação de assédio. Essas pessoas, essa testemunha, esse trabalhador, por força da lei, não pode ser sancionado
a não ser, isto em termos disciplinares, claro, falamos só na relação laboral, a não ser que tenha agido com dolo, eh, por factos que eventualmente tenha, e declarações e factos que tenha praticado, no sentido de proceder à denúncia do assédio, nomeadamente em processo judicial, não poderão ser sancionados por este motivo. Portanto, é algo que também deve constar desse código de conduta. Ou seja, a pessoa ler e ter uma noção de, verificando este tipo de comportamentos, eu tenho estas possibilidades, tenho estas proteções, no limite posso resolver o meu contrato com justa causa e receber uma indemnização exatamente por causa dessa resolução com justa causa. Claro que tem de se dispor, a ir para o tribunal, demonstrar que resolveu com justa causa, porque nunca é o empregador que a vai admitir e que vai pôr isso em causa, mas é um percurso que se faz, e portanto daí a tal questão do código de conduta que todas as empresas com mais de 7 trabalhadores efetivamente devem ter e disponibilizar aos seus trabalhadores. Claro que, pergunta-me, é eficiente? E eu respondo, já tenho tido casos com códigos de conduta que eu diria irrepreensíveis, o mais completos possíveis, absolutamente divulgados nos sites da própria empresa, com acesso aos trabalhadores, e que não são cumpridos. Sónia, eu já vi que a Mafalda também queria falar. Só uma última questão que eu penso que é breve, que é, no fundo, o processo de denúncia de assédio, a Sónia já explicou que pode passar por um processo em tribunal, não é? Ou seja, colocar um processo em tribunal, mas também falou na ACT. Ou Uhum. seja, a pessoa, qual é que é o canal de facto ideal para fazer esta denúncia? Deve ser numa primeira fase da ACT ou encaminhar logo para um processo judicial? Olha, é assim, o caminho normal, com vista a tentar obstar à situação, é de facto existir uma denúncia à CT. Ou seja, honra, tenho que fazer esta nota, em termos de funcionamento, o procedimento, a formalização, é absolutamente intuitiva, através da internet, no site, não tem qualquer tipo de dificuldade. E, de facto, seria o ideal que ele procedesse à denúncia, a ACT se deslocasse à empresa e, de facto, até pudesse ali, face à averiguação dos factos, até conseguir controlar e até suster o que se passa. No entanto, tenho que ser honesta, são raros os casos, honestamente, são raros os casos em que isso acontece. Quer por falta de meios, quer por dificuldade em aceder à prova, quer muitas vezes porque quando o trabalhador se predispõe a fazer a denúncia, já está numa situação, em termos psíquicos, muito debilitada e pode até estar numa situação de incapacidade temporária para o trabalho. Portanto, a ACT vai lá e também acaba por não conseguir, no local, no contexto, ver a interação do trabalhador com aquele que será ou serão os que estão a exercer mobbing relativamente a ele, pode ser um caminho infrutífero. Para além de que, como em tudo, também corremos o risco da investigação que seja conduzida ter como resultado um arquivamento, ou seja, nem sequer é apurada a existência da sede. No entanto, eu acho que se deve sempre, até por uma questão de envolvimento, participar à ACT. Independentemente de alertar sempre que poderemos não ter uma resposta, poderemos não ter a resposta em tempo útil, ou poderemos até ter uma resposta que venha num sentido totalmente contrário àquilo que estamos a relatar. Portanto, a eficácia, e é por diversos motivos, não quero aqui de todo querer beliscar o profissionalismo dos senhores inspectores, que têm todos muitos, mas a verdade é que há muitas denúncias, há muitos temas nas mãos deles e têm dificuldade, e são poucos, e têm dificuldade, de facto, em dar esta resposta. E eu entendo que não se perde nada em proceder à denúncia. Quer a ACT,
quer efetivamente ao empregador, nomeadamente quando estamos perante empresas que não se limitam a ser a tal microempresa em que eu estou a fazer a denúncia àquele que é o assediante. Portanto, quando estamos a falar efetivamente da existência de uma chefia acima do mesmo, aí acho que é interesse. Porquê? Porque é a forma que eu tenho para demonstrar ao empregador que lhe relatei a situação, apresento-lhe, obviamente, de forma sumária as eventuais provas que tenho. Para quê? Para ele cumprir o tal dever que recai sobre ele, que é instaurar o tal processo de averiguação para aferir se há ou não assédio. Porquê? Porque, em última análise, o responsável por garantir, que é outro dever, que obviamente também recai em sede do Código de Trabalho pelo empregador, em garantir condições de trabalho, boas condições, sob um ponto de vista físico e moral, estão associadas também ao dever de respeito e a este dever que também recai sobre ele de, obviamente, se abster de praticar quaisquer tipo de atos que sejam reconduzíveis a sério e afastar esses atos, nem última análise, o empregador é responsável. Não é por ele ter praticado, mas é porque teve conhecimento, porque não executou as diligências necessárias e porque não cumpriu o tal dever que é afastar estes atos que possam pôr em causa a dignidade do trabalhador. Portanto, temos sempre interesse em envolver a ACT, mas sempre com esta perspectiva que poderá não produzir os efeitos que nós entendemos, que nós esperávamos. Temos interesse em participar ao empregador, temos a prova que demos de conhecimento e que, de facto, nada foi feito, inclusivamente para, reunidas estas duas participações, no fundo, nós também já estarmos munidos de uma prova quando chegarmos a tribunal, no sentido de dizermos isto acontece, 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 eu relatei, soube, nada fez. Quanto à ACT, eu também já fiz queixa relativamente à ACT, ou seja, estamos a demonstrar que levamos o assunto a sério e que, de facto, dentro das possibilidades, recorremos àqueles canais que são os imediatos, que é empregador, denunciar para averiguar e afastar esses atos, e, naturalmente, a autoridade para as condições de trabalho, que é, obviamente, a entidade mais habilitada a proceder a essa averiguação junto do empregador e do trabalhador para aferir se há uma situação de assédio ou não. Depois disso, até para reivindicar o tal indemnização que eu referi, que é reconhecida numa situação de assédio. Depois aí o trabalhador poderá recorrer à justiça e nesse recurso à justiça também faço aqui esta nota, que há um processo especial. Podemos recorrer ao chamado processo comum, que é um processo que, olhem, na altura das férias judiciais em que estamos suspenso, mas podemos também, para uma situação e relacionado com a personalidade do trabalhador, recorrer a um processo que é a tutela da personalidade do trabalhador, que é um processo especial, é um processo que, sendo urgente, deve correr em férias, mas tem aqui uma nota, só se praticam atos nas férias, mediante justificação fundamentada por escrito pelo trabalhador, é assim, não faz assim grande sentido, mas é assim que está feito. Mas é um processo que efetivamente tem esta característica de entrar a petição em 20 dias, deve ser agendado o julgamento, a contestação é apresentada no próprio processo e permite que, inclusivamente, de uma forma cautelar, existindo aqui um receio da lesão daquele direito de personalidade do trabalhador, até ser tomada uma decisão cautelar, ou seja, provisória, e depois o processo conhecer o seu desfecho. Mas é um processo muito rápido, ao qual, de facto, se pode lançar mão quando estamos perante uma situação de assédio. No limite, sendo absolutamente crucial, temos até o próprio procedimento cautelar comum, mas eu acho que o tutela acaba por satisfazer as duas ideias, não só a questão cautelar, que ela própria admite, a tutela da personalidade, como também resolver a situação, conseguir que aquela situação efetivamente fique resolvida e a entidade se abstenha de praticar atos de assédio. Portanto, são estes canais também que beneficiam muito da queixa da ACT e da participação ao empregador para ele poder responsabilizar. Obrigado. Obrigado também. Mafalda?
Olá, boa noite. Obrigada, Boa noite. por este Ask Me Anything e obrigada à Sónia também. Ahm, a minha pergunta, eu às vezes falho um bocadinho a minha capacidade de síntese, mas a minha pergunta está relacionada com o que é que a Sónia, trabalhando nesta área enquanto advogada, sente em relação à lei, à própria lei, nas suas possíveis falhas ou não, e depois a aplicação da lei. E a minha pergunta, eu se calhar, logicamente, eu estou enviesada, eu no passado trabalhei enquanto advogada e pelo menos nessa área, e se estivermos a falar, pronto, eu estava no meio dos escritórios, enfim, dos mais conhecidos, etc. E assisti e passei por algumas situações desagradáveis, mas que são vistas como fazem parte, principalmente eu sendo uma miúda que tinha 20 anos, que tinha acabado de entrar, e que é muito. Os incentivos para se fazer alguma coisa em relação a essa situação são nulos e já ouvi, disseram a mim e outras pessoas do género, o melhor, se quiseres ter um futuro em algum escritório bom, é estar calada. E então era um bocadinho para perceber, vem um bocadinho o meu ceticismo, ah, talvez na aplicação da lei, mas também tenho curiosidade em relação àquilo que é a nossa lei e se de facto é uma lei boa, digamos assim, e compreensiva e extensiva e que protege e que está aplicada à realidade, e depois também o que é que se vê na prática, o que é que a Sónia vê na prática em relação a estes casos, se tem sucesso, não tem, se... Obrigada. Muito obrigada eu pela pergunta, que é muito pertinente. Ora bem, e vou procurar aqui também fazer essa análise, porque também me pediu, quanto à lei e quanto à aplicação. Quanto à lei, há uma crítica que eu vou fazer à lei, que vai suscitada exatamente pelos problemas que eu tenho na prática. Eu não considero a lei portuguesa uma lei, no que toca ao assédio, uma lei que esteja mal feita. Acho que o legislador tem procurado, e claro, nós falamos do assédio já desde 2003, do Código de Trabalho de 2013. Na altura, eu lembro-me que dei uma conferência, era conferência, ou melhor, era formação. E por acaso até era essencialmente profissionais da contabilidade. E era sobre diferentes temas de direito do trabalho e falei do assédio e aquilo era 2013, o tema não interessou absolutamente a ninguém. Portanto, estavam todos interessados noutras questões, o assédio passou assim completamente ao lado. Mas a verdade é que o nosso legislador preocupou-se com ele, já tinha estudado, já sabia, e de facto era um fenómeno que estava a ser ele próprio também analisado noutros países, nomeadamente França, Espanha, e que estava a ser levado a sério nas relações laborais, e nós criámos então a legislação que temos vindo a aperfeiçoar. É aquilo que eu digo, nós não posso deixar de dizer que em 2017 o legislador ele procura, dentro do possível, ir aprimorando a legislação. Há um problema, que é o problema que eu tenho na prática. Eu tenho relatos de muitos casos em que é gritante o assédio. Só que e sabe isso tão bem como eu, nós para ganharmos os casos em tribunais, no tribunal, temos o ónus da prova. E os casos de assédio são extremamente difíceis de provar. E não temos, de facto, qualquer tipo de inversão do ónus. Temos, se estivermos num assédio que seja de natureza discriminatória. Porque, efetivamente, se estiver baseado num fator de discriminação, o trabalhador tem uma doença profissional por causa do género, se conseguirmos, aí temos a vantagem do 25 do Código de Trabalho, inverter o ónus da prova. Ou seja, o trabalhador tem de demonstrar que eu estou a ser discriminado e tem de ser depois o empregador a demonstrar que não, que efetivamente
não há qualquer tipo de tratamento discriminatório. Mas muitas vezes o assédio não tem nada a ver, não tem um fator discriminatório. É, pura e simplesmente, os casos mais comuns, problemas pessoais que se criam entre a chefia e o subordinado. Acontece absolutamente, é absolutamente comum. Ou então, pura e simplesmente, aquela pessoa que está naquela empresa e que alguém, a sua chefia, pretende afastá-la porque lá está a incompatibilidade ou porque quer colocar outra pessoa no lugar daquela. Portanto, não há aqui discriminação. Resumindo, nós temos um problema muito grave na prova. Ou seja, o trabalhador que alega assédio, ele tem que provar perante o tribunal os factos de que foi vítima. E aqui temos um problema. Muitas vezes os factos foram efetivamente praticados pelo empregador dentro de 4 paredes, não tenho prova, estávamos os dois sozinhos, é a palavra dele contra a minha, este é o cenário, e depois temos o outro cenário. Foi efetivamente ao assediante, ao assediado e há realmente aqueles que assistem ao assédio. E aqui temos um problema. Precisamos que eles alinhem connosco para em tribunal fazerem a prova. E aqui surge o enorme problema. É que as pessoas, os outros, especialmente porque até veem o que está a ser feito ao colega, têm medo. E não querem ir. Por isso é que nós, não sei se já reparou, nós no Código de Processo de Trabalho, lá está mais uma alteração que o legislador efetivamente fez em 17. Estabelece que as testemunhas em processos de assédio são sempre notificadas para comparecer em tribunal. É o nosso artigo 66, o número 2, que estabelece essa regra. Porquê? Porque sendo sempre notificadas, elas têm que comparecer. E das duas, uma. Ou quem arrolou o xingo delas, se elas não aparecerem, ou no limite até podemos recorrer, pode o tribunal ordenar que compareçam com recurso à intervenção força pública para estarem presentes no tribunal. Claro, é uma proteção, portanto, são testemunhas que alguma justificação vão ter de encontrar para não estarem presentes no tribunal, sob pena de efetivamente sofrerem as devidas consequências, nomeadamente em sede de multas, inclusivamente, ou até serem forçadas a ir a tribunal, mas também nós sabemos que é muito complicado para um advogado estar a produzir prova com uma testemunha hostil ou com uma testemunha está contrariada, porque ela resolve o problema muito facilmente, senta-se, aparece e diz, não sei, não me lembro, não estava presente, eu não estava lá. Este é o grande drama da nossa lei. Não é propriamente a forma como a lei está efetivamente gizada, não é até, também se deve fazer a nota, o excelente trabalho, quer doutrinadores, quer a nossa jurisprudência, tem feito sobre os casos de assédio, porque efetivamente temos já um trabalho muito rico, sob o ponto de vista doutrinário e sob o ponto de vista jurisprudencial, mas para isso precisamos da prova. E dizem, bom, mas eu tenho esta documentação, eu tenho toda os e-mails, isso já veio ajudar, efetivamente, já há muita coisa que se escreve por e-mail, de facto acaba por ter uma força probatória relevante e interessante. Só que é que não chega. É preciso que alguém de viva voz diga, eu vi. Naquela reunião, a pessoa foi exposta. Eu estava presente. Eu vi. Eu vejo que é um comportamento tem relativamente àquele meu colega e não tem relativamente aos outros. Eu preciso de alguém, quando é, por exemplo, uma situação que é tão comum, esvaziaram as funções, mudaram a secretária para um canto, estou sozinha, não me passam as chamadas. Eu alego isto tudo, mas eu preciso que haja alguém, e não é suficiente as declarações de parte a relatar, ajuda, mas não deixa de ser o próprio em sede própria, portanto, já sabemos que a apreciação é efetivamente
muito menor do que quando estamos perante uma testemunha, um terceiro. Nós precisamos de alguém que o relate e que diga: não, eu vi o António um dia inteiro sentado na secretária e virado para a parede. Disseram para não passar chamadas ao António. É preciso esta contextualização. E mas o grande problema do assédio, e daí pensar-se e ser discutido, e já vários autores o sustentaram, seria efetivamente haver aqui uma inversão do ônus da prova. É a prova. Porquê? Porque as testemunhas são os meus colegas de trabalho. E os meus colegas de trabalho podem até estar o mais, em alguns casos até estão, noutros não. Noutros assumem logo, não quero qualquer tipo de envolvimento, eu sou aqui trabalhador, não quero ser envolvido em tal coisa. Mas outros até podem, não. E olha, eu vi, eu sei. Agora, por favor, eu não quero ser envolvida nisso. Não posso. Desculpa, eu não vou ao tribunal. E isto dificulta-nos muito, efetivamente, a vida. É por isso que ajuda a tal queixa, a ACT, seria conveniente a ACT ir lá, ajuda a participação ao empregador, vem tentar exteriorizar o que se passa. Mas o drama do assédio do êxito de casos de assédio é efetivamente fazermos a prova. Mas aí o trabalhador, é o que eu digo, tem que relatar, tem que fazer um relatório, muito cuidado de tudo o que for documental deve organizar, ter inclusivamente um caderno. Se é uma comunicação que é feita, por exemplo, por e-mail, pois arquivar, guardar esses e-mails, onde realmente se dirigem a ele utilizando expressões menos adequadas, onde se percebe que há ali uma agressividade, onde é dada uma determinada ordem que não devia ser dada. Mas é o que eu digo, é preciso sempre que arranjem alguém a bordo. Ou, eventualmente, no limite, se não conseguirem, olha, vamos chamá-los a tribunal. E pode ser que, sentados perante o tribunal, as pessoas ficam normalmente muito alteradas quando se vêem perante o juiz, que até se disponham a dizer a verdade e, pelo menos, a corroborar alguns factos, ainda que possam alegar perante o empregador: eu fui lá porque fui obrigado, eu não sabia de nada, mas podem ajudar a construir o caso. Mas o problema, efetivamente, é este, e compreende-se. São relações subordinadas, são empresas pequenas, não podemos dizer na sua maior parte dos casos, podem ser empresas pequenas, mas nas grandes acontece o mesmo, devo dizer. E, naturalmente, temos que pensar, as pessoas têm muito medo da represália. E esta questão da proteção, a imunidade, não poder ser objeto de procedimento disciplinar, que a lei reconhece, pois as pessoas também fazem a ponderação, e todos sabemos, a fonte de rendimento, na maior parte dos casos, das pessoas para prover ao seu sustento e ao da sua família, é o seu emprego, é aquele trabalho que tem. E tem muito receio, estando a assumir uma posição em favor de um colega que é vítima de assédio, e esse trabalho, que essa fonte de rendimento possa ser posta em causa, e possam até ser eles a serem vítimas de assédio como repressão. Essa é a grande dificuldade que a minha experiência efetivamente tem encontrado, a minha e julgo todos os colegas e as colegas que trabalham nesta área, é nós conseguirmos efetivamente fazer a prova em tribunal. Obrigado. Obrigada. Quem tem a próxima pergunta? Será que alguém tem mais alguma pergunta? Luís? Luís Caldeira? Ah, pronto, não é o Luís, é a Catarina. Olá, Ah, Catarina. a minha pergunta prende-se com se eu tiver sido sujeita a situações de assédio e por causa dessa situação de assédio tenha terminado
o meu contrato e tinha ido trabalhar para outro sítio sem fazer qualquer denúncia, porque por simplesmente não estava a aturar aquilo, eu ou outra qualquer pessoa hipotética que não sou eu. Posso fazer alguma coisa relativamente à situação anterior, agora que estou com uma estrutura capaz de lidar com esta situação, mesmo tendo provas de e-mails, de conversas, de interrupções no meu horário não laboral, de coisas que aconteceram há 2 anos, ou há 3 ou há 4, Aí ou tem um problema. Um ano há um ano. após a cessação do contrato de trabalho, efetivamente, exatamente por causa deste receio da pessoa estar numa situação de subordinação, de não conseguir, de facto, naquele momento reagir e exercer os seus direitos, nós temos, é o artigo 237, o período de um ano, que é reconhecido, empregador e trabalhador, para reclamar quaisquer créditos emergentes da violação, da cessação do contrato de trabalho. Portanto, temos efetivamente esse período de tempo para, aqui, seria descrever a situação de assédio, não com o objetivo que esta terminasse na medida em que decidimos ir embora e andámos para trás, mas para demonstrar, eu durante este período fui sujeita a este tipo de comportamentos, tive estes danos, pelo que tenho direito a uma indemnização de X. Aí poderá efetivamente haver lugar assim, a um pedido deferido após a cessação de contrato de trabalho. Mas aí, honestamente, se a questão for cessar o contrato de trabalho e existir essa disponibilidade, existindo factos de assédio, porque repare, a prova ganha-se sendo o mais próxima possível dos factos. Aí existindo mesmo esses factos, é avançar para a resolução de contrato com justa causa, descrever os factos. Já sabemos que vamos para tribunal e vamos, já não somos trabalhadores da empresa, portanto, vamos fazer próximo dos factos, a prova dos factos fomos objeto, para aí sim pedirmos a indemnização pela violação, pela resolução de contrato com justa causa, que a lei reconhece, nomeadamente um 396, e eventuais danos patrimoniais e não patrimoniais que tive, porque fiquei com uma depressão, tive de fazer tratamento psiquiátrico, pedir exatamente também essa indemnização. Seria a forma mais eficiente, porque estar a cessar, bater com a porta e depois vir instaurar a ação, há aqui um hiato de tempo, é perfeitamente lícito, mas a própria pessoa já não terá disponibilidade para estar mergulhada em assédio depois de ter tomado a decisão por termo ao contrato. Agora, tomar a decisão, põe termo ao contrato, mas se estiver muito segura, põe efetivamente termo ao contrato, tem os factos, descreve os factos, aí sim, pronto, então agora vou para o tribunal, já não sou tua trabalhadora, eu resolvi o contrato com justa causa, tribunal reconhece que há justa causa, quero a indemnização que efetivamente a própria lei me reconhece, parecendo que não deixa de ser uma indemnização que pode ser fixada entre 15 a 45 dias, consoante a ilicitude de cada ano de antiguidade ou fração, e inclusivamente danos patrimoniais e não patrimoniais que sofri. Lá está aquele caso, consultas médicas, tratamentos psiquiátricos, o choro, a angústia, a ansiedade, os ataques de pânico, a perda de peso, são tudo consequências que eu posso ter, pedir também uma indemnização. Mas eu aí diria, sendo assim sério, é resolver com justa causa, sendo fundamentado, mas não cesso, vou-me embora e depois volto para a instaurar a ação. Posso fazê-lo, mas perde-se no tempo, perde-se aqui, há um hiato de tempo que vai acabar por esvorar e por camuflar, por disfarçar, por tornar menos nítido o assédio que a pessoa foi objeto. Portanto, é possível, mas não será a forma, para o meu entendimento, mais eficaz. Obrigada. Mais perguntas, quem tem? Eu tenho uma questão que vem no seguimento da questão anterior. No Força, caso em Cátia. que
pessoas que cessam o contrato porque têm condições para ir para outro sítio e não estão a passar por esse processo. Poderiam ser eventualmente testemunhas de casos de assédio que esteja a ocorrer. Por exemplo, eu Sem sou qualquer interna problema. de formação geral, portanto venho da área da saúde e fazer uma queixa de assédio enquanto nós estamos durante o internato, porque há um vínculo, porque nós somos trabalhadores, mas estudantes ao mesmo tempo, não é? Formandos, eu não posso, não quero mais, vou ser médica noutro sítio. Não funciona exatamente assim. Mas a partir do momento em que termino o internato, eu fico com uma autonomia que antes não tinha. Claro, E essas pessoas poderiam ser úteis para os anteriores, entre aspas. claro. É a pergunta que eu faço sempre. E não tenho nenhum colega seu que não tenha, que já lá não esteja, mas que conheceu esses factos, conhece alguém, ai, lembro-me a Maria, a Isabel, e digo-lhe, sendo pessoas corretas, eh, podem ser excelentes testemunhos. Em especial até quando dizem, que é muitas vezes o caso, eu saí da empresa, eu não tenho nada contra a empresa. Olha, saí sem qualquer tipo de problema, pus-termo ao contrato, hum, tinha outro projeto. Mas aparece lá, mas eu estava lá, eu vi fazer isso. E conta, claro que sim, pode ser uma excelente testemunha. Aliás, normalmente devo dizer, estou assim a fazer assim, uma recapitulação, a pensar nos casos, naqueles que eu tenha tido assim, mais marcantes, e em testemunhas. Olha que as boas testemunhas que eu tenho tido em processos de assédio, por acaso, até são antigos colaboradores. Porque vão muito tranquilos, muito seguros, sem medos, sem receios. E isso também é muito importante, é que nós precisamos de uma testemunha, mas credível, tranquila, que inspire e que revele, eu não estou aqui numa vendetta, não estou efetivamente aqui a querer fazer um ajuste de contas, eu não tenho nada a ver com o empregador, olha, eu já lá trabalhei, mas já não trabalho. Sem qualquer problema, porque às vezes, e há casos em que houve litígio, e aproveitam logo, ai, mas a senhora teve um litígio, não teve? Pronto, para dar ali aquela ideia, ora vem agora aqui, está aqui só porque também no passado teve problemas e vem agora corroborar. Agora, aquele tipo de testemunha, no passado, eh, trabalhei, já saí, com uma postura certa, correta, tranquila, pode ser, de facto, uma excelente testemunha. Olha que na minha experiência, estou aqui a pensar, estou-me a lembrar até por acaso de uma em particular que tinha uma postura efetivamente fantástica, pode de facto ser, e foi determinante no processo, pode ser uma excelente testemunha. Ok, são 10h05, quer dizer que já estamos aqui há uma hora. Eu se calhar ia perguntar se havia mais uma pergunta, talvez duas no máximo, e se não houver, terminamos daqui a pouco. O que é que vos parece? Eu, Ricardo, era capaz de fazer uma pergunta e eu, se me permite, só para já, Claro. vamos lá, eu é que faço a pergunta. Não, mas é muito simples. E até porque é uma questão até de curiosidade. Gosto sempre de saber se quem nos deu o enorme prazer de interagir neste programa da Fumácia, para mim, repito, foi extremamente gratificante, se têm apercebido nas vossas relações e até de contactos indiretos que têm, que de facto o assédio está presente no contexto laboral. Da vossa Hum, experiência pessoal, em termos de conhecimentos, se efetivamente têm tido já alguém que, direto ou indiretamente, abordou o tema e que vos fez pensar, isto realmente é um problema. hum. Bem, sim, claramente. Aliás, eu estava a dizer isso no início que uma das razões porque foi particularmente relevante trazer este tema foi porque nós temos estado cada vez mais no nosso trabalho a encontrar fontes que nos falam de assédio laboral. Usualmente também tenho sentido que as pessoas não usam o termo assédio laboral, usam de género, estão a ser perseguida por instituição tal, uma coisa assim do género. É o termo mais comum, Ricardo. É engraçado, É? ainda bem que falou, estou a ser perseguido. Há uma perseguição. Isto é perseguição, isto é perseguição. E é efetivamente assédio.
E eu acho que uma das coisas mais interessantes que nós temos entendido nas investigações que temos feito, também particularmente nas últimas que fizemos, foi ou instituições estatais ou públicas, ou então, por exemplo, no caso da segurança privada, apesar das pessoas não trabalharem para empresas privadas, estão a trabalhar a maior parte das vezes em edifícios públicos, etc., é que isto, na verdade, acontece imenso dentro ou da função pública ou de serviços do Estado, etc. Imenso. E isso acho que é bastante, tem sido bastante relevante e até surpreendente. Não sei, eu imaginaria talvez há uns anos fosse até deliberado, era uma coisa que acontecia mais nas empresas privadas, grandes, maiores, mas começamos a perceber, por exemplo, uma das coisas que até no Exército de Precários várias vezes nos falavam era de como quando, bem, existia, e ficou comprovado na investigação que nós fizemos, uma prática reiterada de não pagamento de horas extraordinárias como mandava o contrato coletivo de trabalho, ou de até não pagamento de subsídio de alimentação como também era devido, ou horas trabalhadas em horário noturno, etc. Sim, mas E isso é o quando, público. Não cumprir a pois, lei, no público ou no privado, é o habitual. exato, e depois aquilo que nos diziam vigilantes era que quem ia à empresa e dizia: Não, não, mas vocês não me estão a pagar e têm que me pagar, ia, como algumas pessoas nos diziam, guardar um dinheiro, que era de género, iam fazer de vigilantes, mas num sítio onde não era necessária vigilância, não era preciso estar lá ninguém, ou estavam sozinhos o dia inteiro, semanas inteiras, meses inteiros, sem casa de banho, sem nada do género. E acho que começámos a ficar bastante mais alerta em relação a este tema quando começámos a fazer o exército de precários, mas depois começámos a perceber, bem, fazemos uma investigação sobre vigilância privada e isto está lá presente. Fazemos uma sobre saúde e doença mental e isto está lá presente. Fazemos uma sobre as polícias e isto está lá presente. Fazemos sobre as prisões e também lá está. Começamos a pensar, bem, mas isto está em todo lado. Tá. Uh, e, Era mas isso que depois, eu ia dizer. E a e, vários, e a vários níveis, Ricardo. Isto está em todos os níveis na empresa. Isto acontece com a chefia, mas chefias a serem objeto de segundo assédio. Isto acontece nos níveis mais intermédios. Isto acontece nos níveis hierárquicos que sejam inferiores. E é nas áreas todas, seja público, seja privado, a dinâmica que se está a gerar em termos laborais, claro que não podemos cair também no exagero, e eu costumo também dizer isso. Hoje entrei no escritório, esqueci-me de dar um cumprimento à minha secretária, e ela considerar, não me cumprimentou, estou a ser assediada. Também não podemos cair, obviamente, nesses exageros. Mas, de facto, este tipo de comportamento é comum às mais variadas organizações. E, honestamente, e aqui esta conversa que estamos a ter, espero que contribua para isso. Eu acho que passa, de facto, muito pela divulgação, para as pessoas também saberem que me perguntam muito isso. E agora? O que é que me vão fazer a seguir? Eu olho, não me vão fazer a seguir nada, porque se fizerem a seguir alguma coisa, nós cá estaremos para reagir, que as pessoas estarem efetivamente informadas dos seus direitos, saberem que não estão obrigadas a admitir aquilo, prepararem-se, reunirem o máximo de prova, eu bato sempre na mesma tecla, denunciarem a quem deve ser denunciado e não terem medo de proceder à denúncia, porque também digo, só assim, com uma intervenção proativa do trabalhador, é que nós vamos conseguir controlar o fenómeno do assédio. Senão ele vai continuar oculto, vai continuar a haver assédio, e no fundo o assediante recebe o prémio que deseja, que é levar aquela pessoa por termo ao contrato. E a ir-se embora, às vezes ao fim de 20 anos, 15 anos, sem mais. Portanto, passa muito pela informação, e realmente é aquilo que disse bem. Alarga a sua investigação, porque realmente vai encontrar assédio em todas as áreas, em todas as atividades. Há, efetivamente, fenómeno de assédio. E para isto não acabar com eu a responder uma pergunta, já agora eu faço também uma última, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, acho que seria a última. Queria perguntar da sua experiência, qual é que tem sido o papel e o poder de sindicatos nesta área? Porque, e faço esta pergunta também com o contexto, por exemplo, do Exército de Precários, onde nós nos apercebemos que
isto era muito, muito, muito grande e não estávamos, e eu não, acho que ficou bastante claro que o papel de, que os sindicatos não tinham o poder necessário para conseguir ajudar trabalhadores a resolver. Em relação às outras investigações, às outras áreas, não nos focámos tanto aí, mas no exército de precários, na segurança privada, isso ficou muito claro. Qual é que tem sido o papel em outras áreas de sindicatos? Será que estão preparados também para vir a resolver estes problemas a bem dos seus trabalhadores? Olha, eu aí o que lhe vou dizer, e eu própria tenho a, a possibilidade de patrocinar sindicatos, eu noto, pelo menos até na experiência que tenho, que há uma sensibilidade muito grande para a questão do assédio. E, portanto, dentro do possível, desde que o trabalhador procure, encaminham para aquela pessoa ter a sua situação analisada e, efetivamente, ter a proteção jurídica que deseja. Também já tenho, como dizer, casos em que não foi dada essa proteção, nem foi dada a informação, e até foi um bocadinho desvalorizado. Mas sou capaz de fazer, daquilo que conheço, pronto, o universo que conheço alguns que são bastante empenhados e colegas meus que patrocinam também esses sindicatos e que são bastante empenhados na proteção jurídica de trabalhadores vítimas de assédio. Portanto, é assim, depende. Em alguns casos funciona, tenho que ser franca, em outros casos não funciona. Portanto, há aqui um certo grau de incerteza, mas tenho casos, e conheço casos, e até a experiência própria que eu tenho como advogada, que esses casos são reencaminhados, são levados a sério, e eu, obviamente, depois, consoante a factualidade que me é transmitida, depois farei a avaliação jurídica, mas vejo efetivamente essa proteção. Mas lá está, em certos casos poderá funcionar, noutros até poderá não funcionar tão bem, ou até nem ser valorado. Já vi um bocadinho de tudo. Muito obrigado, Sónia, por ter passado. Nuno, tinhas uma última pergunta. Sim. Não, nem era uma força. pergunta, era um bocadinho também responder à Sónia. Eu diria, se calhar, se esta opinião for relevante, que, bem, antes de mais, no exército de precários, acho que nós todos, eu já vi a série, já ouvi a série 2 vezes, acho que é um trabalho excelente. Mas no fundo acho que o pecado original está antes daquelas empresas, ou seja, e vocês acho que abordam isso também na série, quer dizer, no fundo existe uma série de entidades que, necessitando do serviço de segurança, encostam à parede, não é estar a defender aquelas empresas, obviamente, mas encostam à parede uma prestação de serviço em prestadores que não têm qualquer valor acrescentado, a fim de que alguém faça um trabalho sujo com o objetivo de lhes proporcionar o melhor preço possível e deles não estarem a contratar diretamente as pessoas. Ou seja, eu acho que nesse caso, nesse setor em particular, é gritante o facto de não há nenhuma razão, e sobretudo organismos públicos que devem dar o exemplo, estar a contratar aquele tipo de serviço de pessoas que depois até o legislador acabou por dizer que não podem ver o seu lugar de trabalho posto em causa. Eu agora, em termos jurídicos, não sei como é que isto se diz, mas pelo facto de mudar o prestador, não é? Ou seja, Exatamente. o legislador... Exatamente, é o regime da transmissão de estabelecimento. Que é Ou uma seja, coisa que... havendo uma adjudicação a uma outra empresa, a empresa que recebe essa adjudicação tem de fazer contas e saber que aqueles trabalhadores que desenvolvem a atividade naquele local, depois passarão a ser os seus trabalhadores. Tal como acontece com as pessoas da limpeza, não é? Acho Exato. que também E a tem esse vigilância. regime. Mas que no fundo parece-me uma saída quase de, tendo em conta que
que isto não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, o permitir que exista este tipo de prestação sem qualquer valor acrescentado, é que o valor acrescentado é zero, não é? Agora, consigo arranjar uma analogia de repente, que é a história agora da Altice, não é? Quando compra telemóveis na Madeira para depois os vender para a Mel no continente, epá, isso é fraude, é crime, porque quer dizer, não existe nenhum valor acrescentado que não seja conseguir ali alguma margem que é muito questionável. Eu acho que na segurança e na limpeza acontece exatamente isso, quer dizer, não há nenhuma boa razão para ter empresas que a única coisa que fazem é oferecer um preço cada vez mais competitivo e depois, obviamente, são levadas para estratégias. Quer dizer, o único produto que eles têm é aquela mão de obra e por isso, quer dizer, são completamente leoninas no tratamento das pessoas. Mas pronto, mas respondendo à Sónia, dizer que epá, eu já tenho alguma experiência profissional, já passei por empresas muito grandes e também, e hoje em dia trabalho em empresas pequenas, as tais pequenas Pequenas. empresas. Quer dizer, eu diria que o tema das pessoas que são dispensáveis e que estão em salas à espera de que se esgotem psicologicamente e que peçam a rescisão contratual, é uma coisa que eu vejo desde que comecei a trabalhar e não vejo que isso tenha mudado muito pelo menos nos últimos 20 anos. Ou seja, nas grandes organizações, pá, eles alegam, ou, no fundo, têm por base a dificuldade que existe em dispensar quadros que têm muitos anos de casa. Essas pessoas também estão numa situação de fragilidade porque já têm uma certa idade e ao mesmo tempo sabem que alargar aquela posição ou alargar aquele contrato de trabalho as coloca num mercado que não é fácil. E por isso existe ali uma tensão elevadíssima, onde, quer dizer, eu posso vos dizer que vi empresas que tinham 200 e 300 pessoas nesta situação. Ou seja, por isso é uma coisa, eu de facto, a lei, não é a lei do assédio, ou seja, a premência deste tema, pelo menos essa situação de resolver os emagrecimentos, não é? Quando entram as consultoras nestas grandes empresas para resolver o emagrecimento, um, o emagrecimento do número de pessoas antes de chegar a idades que compense já fazer acordos de pré-reforma é usual. Quer dizer, eu sinceramente não sei, nunca tratei esse tema, nem averiguei porque é que não há mais pessoas dessas a colocar esses processos, mas imagino que também seja porque existe ali um mínimo de um trabalho completamente desinteressante que se calhar pode-se resolver em numa ou 2 horas no dia de trabalho, e que, no fundo, garante ali os mínimos para que as pessoas não, não exerçam esses processos, não tenham Não, ainda. e é um caso muito, e sabe, é um caso também muito particular, esse que é comum, é antigo, tem toda a razão, mas as próprias pessoas acabam por se conformar, entre aspas, na medida em que lhes mantêm as mesmas regalias, portanto, não é? Claro, É mantido, há aquela ostracização e a pessoa vai acomodando e, no fundo, já são os tais trabalhadores com muitos anos de casa que também já estão a entrar na contagem para poderem, claro. eventualmente, entrar numa situação de reforma e pré-reforma. Portanto, esses eu não me surpreendo que até fiquem em silêncio e vão deixando passar o tempo, desde que não lhes mexam naquilo que são as regalias deles, pois eles vão acomodando. Nós, no fundo, às vezes até dizemos que está na prateleira dourada. Exato. Não é? Esse é um. E aí, o trabalhador, às vezes, muitas vezes, vive, acaba por gerir isso. Acho que o que está a aumentar mais, e esse vai continuar a existir, concordo perfeitamente, concordo totalmente com o que o Nuno disse. Acho que o que está a tornar-se ainda mais escancarado é efetivamente o assédio que não diz respeito a estas pessoas, diz respeito efetivamente a pessoas que exerciam e exercem a atividade, têm uma determinada posição na empresa e
o empregador quer arrumar com ela. Mas o arrumar no Claro. sentido que o acho de ir embora. Enquanto o outro vive lá na prateleira e a empresa quase que suporta aquele custo e prefere que esteja lá, em alguns casos até com dispensa de assiduidade, escusas até de vir cá, não te preocupes, faz lá aí a tua vidinha. Aqui não, é realmente com aquela velocidade de levar a pessoa a ir-se embora, a não aguentar. E isso é o que acontece muitas vezes, é que muitos dos casos da série, até para falar da questão do êxito ou não termos êxito, também passa por aí. É que chegamos a um fenómeno de exaustão do trabalhador. O trabalhador entra numa situação de baixa, já não suporta voltar, e nós temos que estar lá para podermos resolver o contrato, não precisamos descrever os factos, nem pensar, e é ele próprio que diz: eu vou-me embora. E muitos acabamos por não ter caso nenhum da série, que o próprio trabalhador diz: há algo mais importante do que a vida, do que o dinheiro, do que a vida profissional, é a minha Claro. saúde, eu já não consigo ir para lá, vou-me embora. E vão embora. No caso das pequenas e médias empresas, o que ainda existe muito, e eu acho que isso é uma questão geracional que vai acabar por ser ultrapassado, são aqueles pequenos empresários que têm uma lógica de patrão, não é? Ou seja, e que se acham no direito de tratar as pessoas como o patrão de antigamente, não é? Que falam com as pessoas de uma maneira completamente indelicada, sem qualquer institucionalidade, sem qualquer cordialidade. Ou seja, isso também é uma coisa que eu acabo por apanhar. Ou seja, obviamente não é desculpa, mas muito mais, às vezes muito mais por uma questão de feitio do que propriamente com Formação. o E objetivo. muitas vezes por uma questão de formação. A pessoa não Formação, sabe exato. mais, não dá mais para aquilo. Mas aí eu nem diria que isso, nem podemos em rigor dizer que é um assédio, não. Isso é uma falta é uma Exato. falta de Formação, respeito. exatamente. Exato. Falta de respeito por uma linguagem brejeira por causa de uma pessoa que não sabe também estar na sociedade de outra forma. Claro, 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 claro. Também temos um Exato. bocadinho isso, Muito que esse eu acredito. julgo que estará, esperemos, realmente haver aqui uma nova geração que vem com outra cultura, Exatamente. nesse sentido. Mas Muito compreendo obrigado, Sónia. perfeitamente o que disse. Tá Obrigada bom. a eu. Boa noite. Obrigado também, Sónia, e a toda a gente que esteve cá. Já saíram agora, entretanto, algumas pessoas, mas eu gostei muito, espero que tenham gostado também. Sónia, obrigadíssimo por ter estado Boa cá e noite. por ter Até à partilhado próxima. Obrigada a eu. connosco. Mais Sim. uma vez, muito No- obrigada ao convite à fumaça. Obrigado. Um gosto. E foi mais um Ask Me Anything Fumaça. No próximo mês temos o Inquietações, o Clube de Discussão Fumaça, e daqui a 2 meses, novamente, o Ask Me Anything. Portanto, no Slack vão já dizendo que temas é que gostavam de falar na próxima vez. E até já. Até já. Até já.